Shalom! Você está no canal Sou Peregrino na Terra. Eu sou o pastor Marcelo. Aqui você estuda as Escrituras e assuntos relacionados no contexto original, retornando às raízes da fé. Você sabe o que a Bíblia diz sobre Espírito? Você entende esse conceito de forma correta? E sobre o Espírito Santo? Você entende o que a Bíblia fala verdadeiramente sobre ele? A verdade é que muitas pessoas realmente não compreendem bem esse assunto. Primeiro porque não estudaram bem as Escrituras e também por terem sido ensinadas errado. Essa é a segunda parte desse estudo. Se você não assistiu a primeira parte, vá lá no canal e assista. E se já assistiu, fique aqui até o final desse vídeo e entenda o que as Escrituras realmente falam sobre este assunto. Antes de iniciar o nosso estudo, quero te pedir que aperte aí no botão inscreva-se para estar sempre aqui conosco e aprender mais das Escrituras Sagradas. Aproveita e aperte o sininho para receber todas as notificações de novos vídeos do canal. Se gostar, deixe seu like, compartilhe com seus amigos para que mais pessoas tenham acesso a esses e outros ensinamentos. Então, vamos ao nosso estudo. No vídeo anterior, vimos que nas nossas versões em português da Bíblia, a palavra hebraica ruach foi traduzida como espírito, e que na maioria das vezes se tem em mente que espírito é um ser senciente e independente. Porém, vimos também, através de vários textos bíblicos, que esse termo pode não se referir a um ser espiritual, mas pode ser também vento, sopro, respiração, mente, pensamento, mover, poder, entre outros. E que o contexto e a intenção do autor bíblico define o que a palavra significa. Nesse vídeo, continuaremos buscando o entendimento no Tanar, Antigo Testamento, e também da Brit Hadashah, o Novo Testamento, sobre este assunto. Para que ninguém diga que eu apenas falei do hebraico e do chamado Antigo Testamento, vejamos também o termo espírito no seu original grego, pois o Antigo Testamento também foi traduzido para o grego, e a famosa versão dos 70, denominada de Septuaginta. A palavra rua foi traduzida para o grego como pneuma e carrega os mesmos significados do seu original hebraico ruach. Para que você entenda que não estou inventando, o dicionário bíblico Wycliffe diz que a palavra pneuma tem uma variedade de significados semelhante aos de rua, ou seja, tudo o que já dissemos no vídeo anterior, no vídeo passado, e relembramos agora há pouco tempo. Segundo o dicionário bíblico Wycliffe, vento é obviamente o significado da palavra pneuma, em João capítulo 3, verso 8. Vejamos então este verso. Veja no quadro, nós temos 3 colunas, uma em português, uma em grego e uma em hebraico. Veja, o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Veja na coluna do grego, a palavra que está em destaque vermelho está escrito pneuma. E lá embaixo também a outra palavra em grego está escrito pneumatos. Então você vê que vento é pneuma, e lá embaixo, espírito, que se refere à mesma palavra, está lá, pneumatos. Veja também, lá na coluna do hebraico, que você vai ver a palavra haruach, E lá embaixo também marcado lá como harua, ou seja, o vento, e lá embaixo do espírito. A palavra é a mesma, você está podendo observar que a palavra é a mesma e ela está indicando espírito. Então, o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito, do Ruach. E aí esse do Espírito, do Ruach, é tudo aquilo que é nascido de Deus, tudo aquilo que é nascido do alto. É disso que o texto está dizendo para nós, daquilo que é nascido do poder de Deus. Tá bom? Então vamos continuar.
Podemos ainda observar o texto de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 8, onde encontramos a expressão sopro. Novamente, nós temos aí uma coluna com 3 colunas, né, em português, grego e hebraico. E diz o seguinte: então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor, Jesus, Yeshua, matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação de sua vinda. Repare que a palavra sopro, grifada em vermelho, é pneumati, que é a mesma variação da palavra pneuma, que nós falamos agora há pouco. A mesma coisa acontece no hebraico, que aparece lá a palavra beruar em vermelho. Sendo assim, com mais este texto, podemos ver que a palavra rua e pneuma, que é traduzido como espírito, não fala de uma entidade desencarnada, autômata, de um ser espiritual. Ela está falando, né, como já dissemos anteriormente, que está mostrando aí que pode ser sopro, pode ser vento, dependendo do contexto, conforme já falamos que ela pode ter outros significados. A Ruach, espírito do Eterno. Em toda a Escritura, e até na Brit Hadashah, podem ser encontrados textos que irão se referir ao Ruach, como sendo do Eterno. Mas você pode perceber que nem mesmo nestes textos os autores tinham a intenção de descrever uma entidade autônoma, que não fosse o próprio Elohim. Ou seja, os autores não estavam descrevendo uma terceira pessoa de uma trindade, mas a intenção deles era descrever o sopro do Eterno, o mover do Eterno, o poder do Eterno. Vejamos alguns textos para que isso possa ficar claro para vocês, para que vocês tenham condições de entender. O primeiro texto que veremos é em Shemot, Êxodo, capítulo 35, verso 31. Observe o quadro. Mais uma vez, 3 colunas, português, grego e hebraico. E o texto diz: e o Espírito de Deus o encheu de habilidade, inteligência e conhecimento em todo artifício. Nós vemos lá que a palavra grega está marcada lá como pneuma teion, né? Ou seja, Espírito de Deus. Lá no hebraico aparece para nós Ruach Elohim. Então fica muito claro para nós que está falando aí a respeito especificamente do Espírito de Deus. Percebe então que o texto está falando que o Espírito do Eterno encheu alguém de habilidade, de inteligência, de conhecimento. Me diga uma coisa, se o texto estivesse realmente tratando de um ser independente do Eterno, ou seja, outro ser que não seja o próprio Deus, o contexto seria o de encher? Esse texto está falando em encher alguém porque o Eterno estava soprando sobre a pessoa essas qualidades que são dele. Estava dando uma porção de poder a uma pessoa. Devemos nos lembrar que o eterno Criador de todas as coisas não tem corpo. Ele é espírito. Veja, João capítulo 4, verso 24 diz: Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. O Eterno não tem um espírito. Conforme o texto mencionado, ele é espírito. Não há uma entidade separada do Eterno chamada Espírito Santo ou Espírito de Deus. O Espírito é o Eterno, pois ele é Espírito. É por esse motivo que nos textos em hebraico vemos os termos Ruach, Yud Rei Vav Rei, Ruach Elohim, Ruach HaKodesh, Ruach Adonai, entre outros. Outro texto que podemos observar é em Bamidbar, Números 11, 25. Observe o quadro. Mais uma vez, 3 colunas. E você vê aí no português marcado em vermelho, assim como no grego e no hebraico.
E diz assim o texto: Então o Senhor desceu na nuvem e lhe falou, e tirando do Espírito que estava sobre ele, o pôs sobre aqueles 70 anciãos. Quando o Espírito repousou sobre eles, profetizaram, mas depois nunca mais. Nós vemos mais uma vez aí no grego pneumatos e também pneuma. E lá no hebraico nós vemos haruach em cima e haruach embaixo. Mais uma vez vemos que nesse verso o que saiu de Moshe foi o poder ou a unção do Eterno que estava sobre ele. Pois se fosse uma entidade separada, como ela poderia se dividir em porções para ser distribuídas entre os 70 homens? Analisando o texto, podemos observar acerca de que o autor está realmente tratando. Então, não é um ser que se dividiu em várias partes para chegar, alcançar até aqueles homens que estavam ali recebendo aquela porção do Espírito. Mas é o Espírito de Deus, o poder de Deus que estava sobre Moshe, que estava se dividindo sobre cada um daqueles homens. Então a gente pode entender o que o contexto está dizendo para nós. Repare que os textos em português traz a palavra Espírito, com a primeira letra maiúscula. Mas em grego e em hebraico não. Nas línguas originais, elas não trazem a conotação de ser um nome próprio, um nome de um ser. Até porque, em hebraico, não tem diferença de maiúscula e minúscula. E no grego, há cópias que trazem todo o texto em minúscula ou todo o texto em maiúscula. Vemos ainda que no hebraico o termo está escrito com haruach, que é porque tem um artigo definido antes. Mas esse artigo não transforma essa palavra em um nome. Ela apenas define de onde está sendo tirado o poder ou o mover. Vamos agora ver alguns textos na Brit Hadashah, chamado Novo Testamento, e ver que em alguns deles são utilizados a palavra pneuma hagios, Espírito Santo, e pneuma theos, Espírito de Elohim. Primeiro texto é em Marcos 1, verso 8. Veja o quadro. Mais uma vez, 3 colunas. Em português diz o seguinte: Eu vos tenho batizado com água, ele, porém, vos batizará com o Espírito, pneuma, santo. E aí nós vemos ali a palavra em grego, mais uma vez, pneumati hagios, que aparece ali. E em hebraico é veruach ou beruach hakodesh. Beruach hakodesh, ou seja, Espírito do Santo, né? Ou a palavra pneumati hagios, Espírito Santo, no hebraico, no original, vem Espírito do Santo, né? Então, note que o autor está descrevendo a fala de Yohanan, ou imersor, João Batista. E batizar significa imergir, mergulhar, adentrar. Yohanan diz que mergulha as pessoas na água, mas o Messias mergulharia essas pessoas, ou mergulharia as pessoas, no pneuma, ruach, ou espírito. E não está falando de uma pessoa ou entidade, mas está falando de um mover, do poder do Eterno. Por isso, o chama de pneuma hagios, Ruach HaKodesh, ou literalmente Espírito do Santo. Imagina uma pessoa ser mergulhada num outro ser. Imagina uma pessoa ser mergulhada numa entidade. Não faz sentido, não é? Faz muito mais sentido a gente entender que a pessoa vai ser mergulhada no poder do Eterno, no poder de Deus. Por isso que vem ali pneuma hagios, Ruach HaKodesh, ou Espírito do Santo, porque é o Espírito do Eterno, daquele que é separado, daquele que é santo. Observe o próximo quadro. Aí, o texto é 1 Coríntios, capítulo 3, verso 16. Diz ali, olha: Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito, pneuma, de Deus habita em vocês. E ali, mais uma vez, a palavra está ali, ó, pneuma, ton, teon, Espírito de
Deus, Espírito do Eterno. E em hebraico está lá, Veruach Elohim. Veruach Elohim. Note que neste verso está escrito Espírito de Deus e não está se referindo a uma outra pessoa ou entidade. Está afirmando que o poder do Eterno está habitando naqueles que vivem segundo os seus preceitos. Ainda uma outra tabela, nós temos outro texto. Tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em o nome do Senhor Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo, e no Espírito, pneuma, de nosso Deus. E aí, mais uma vez, você vê lá a palavra pneumatiton theon. E também você vê lá Veruach Elohim. Mais uma vez, neste verso, vemos que a palavra pneuma e ruach vem acompanhada de nosso Deus. E também não é indicação de uma outra pessoa ou uma outra entidade, um outro ser, mas sendo o poder, o mover do Eterno. Nem toda ruach, Espírito, vem do Eterno. É importante que possamos ter em mente que nem toda ruach, nem todo Espírito, vem do Eterno. Em alguns momentos, o mover surge do nosso próprio coração, do nosso próprio entendimento ou da nossa mente. Veja o seguinte texto. Fala aos filhos de Israel e dize-lhes, quando a mulher de alguém se desviar e transgredir contra ele, de maneira que algum homem se tenha deitado com ela e for oculto aos olhos de seu marido, e ela o tiver ocultado, havendo-se ela contaminado, e contra ela não houver testemunha, e no feito não for apanhada, e o espírito ruach de ciúmes vier sobre ele, e de sua mulher tiver ciúmes, por ela se haver contaminado, ou sobre ele vier o espírito ruach de ciúmes, e de sua mulher tiver ciúmes, não se havendo ela contaminado. Números 5, verso 12 a 14. Perceba que a palavra ruach aí, que foi traduzida como espírito, está trazendo espírito de ciúmes, ruach de ciúmes. Do que se trata esse texto? Perceba que a ruach de ciúmes é um mover que surge no próprio ser humano, no próprio homem, no próprio marido. No contexto desse verso, o ciúmes pode ser somente uma suspeita ou pode ter alguma base para os ciúmes. Porém, houve um mover que levou este homem a sentir ciúmes. Por isso as Escrituras o chamam de espírito de ciúmes. Diferente do que dizem as pessoas, o espírito de ciúmes, nesse texto, não é uma entidade maligna, pois o texto não dá motivo algum para que possamos interpretar dessa forma. O que esse espírito de ciúmes significa? Significa suspeita. Significa que o marido suspeitou de alguma forma que essa mulher o estivesse enganando e começou a despertar nele um ciúme, um espírito de ciúme, um mover de ciúmes. Veja também Gênesis, Bereshit, capítulo 26, verso 34 a 35, que diz o seguinte: Ora, sendo Esaú, da idade de 40 anos, tomou por mulher a Judite, filha de Beeri, Eteu, e a Bashemat, filha de Elon, Eteu, e estas foram para Isaac e Rebeca uma amargura de espírito, ruach. Então, amargura de espírito, ruach. O site Yeshua Meller explica que essa esposa de Esaú era péssima, e isso causou tristeza em Isaac e Rebeca. O site diz que o fato dessas esposas não serem boas é que gerou a amargura de espírito nos pais de Esaú. E essa amargura não tem nada a ver com um ser espectral sentindo ou gerando amargura. Não tem nada a ver
com um ser senciente gerando essas coisas, um demônio, não tem nada a ver com isso. Essa amargura é um sentimento causado por uma situação. Essa amargura de espírito representa uma angústia, uma vida de tristeza que os pais de Esaú viviam por causa daquelas noras. Assim, vemos que nos dois textos que usamos como exemplos, a palavra ruar tem um sentido de suspeita no primeiro e sentimento ruim no segundo. Algumas vezes, a palavra ruar é traduzida como sopro, hálito ou respiração do ser humano. Vamos a alguns exemplos. Em Jó, capítulo 27, verso 2, temos: enquanto em mim estiver a minha vida e o sopro, ruar, de Elohim, nos meus narizes. Então nós vemos aí que a palavra ruar foi traduzida aí como sopro de Elohim no ser humano, ou seja, é a vida do homem, é a respiração do homem. Nós temos também aí Jó, capítulo 19, verso 17. O meu hálito, ruar, é intolerável à minha mulher, e pelo mau cheiro sou repugnante aos filhos de minha mãe. Então, nós vemos aí que a palavra ruar é traduzida nesse texto como hálito. Então aí é a respiração do homem, mais uma vez, é o ar que sai das suas entranhas. Também nós temos em Terrilim, Salmos, capítulo 104, verso 29. Se lhes cortas a respiração, ruar, eles morrem e voltam ao pó. Ruar aí está sendo trazido como respiração e não como espírito. Então nós vemos que dentro do texto bíblico, várias palavras que são traduzidas pela palavra ruar nem sempre são espírito, mas em português algumas versões vão trazer a palavra espírito para quase todas, mas o significado de cada uma delas estão fora do contexto. Não significa um ser espiritual, não significa um ser senciente. Assim, de acordo com os textos que vimos nesse estudo, a intenção do autor bíblico ao escrever os textos com a palavra ruar não era descrever uma entidade desencarnada, autônoma, invisível e consciente, conforme muitas pessoas acreditam. Mas seu objetivo real era descrever o fôlego de vida, o sopro vital, cuja fonte é Elohim. Em outros textos, vimos que ruar se trata de poder do Eterno sobre o homem e pode se tratar também de mover que Hashem produz ou faz acontecer. Ruar também pode designar um mover, atitude ou ações humanas carnais. E também pode designar simplesmente sopro, hálito ou vida do ser humano. Então, podemos perceber, através de análises de textos bíblicos, que a própria Bíblia não dá amparo para as doutrinas e dogmas a respeito de espíritos e do Espírito Santo, como um ser à parte e individual do Eterno, como vemos na doutrina da Trindade. Espero que você tenha compreendido e possa buscar mais nas Escrituras Sagradas para seguir o caminho da verdade, abandonando o sistema religioso que aprisiona com mentiras. Que o Espírito do Eterno possa abençoar a sua vida, ou seja, que o poder do Eterno possa abençoar sua vida. Shalom, shalom.